E o critério para falar que é brasileiro? Por exemplo, se tem um brasileiro que escreve o livro, mas lá na Europa. Ou se vem um estrangeiro e aqui no Brasil escreve o livro, entendeu? Vai ser considerado ou não? Veja, esse é um problema interessante, né? Veja, o que é que deve ser considerado um filósofo brasileiro, né? E a gente tem vários exemplos bastante interessantes a respeito disso. Então, veja, alguns autores, né, decidem o seguinte: olha, só o fato de alguém ter nascido no Brasil já faria dele um filósofo brasileiro ou um pensador brasileiro. Não interessa que depois ele tenha se desenvolvido fora do Brasil, né? Deixa eu te dar um exemplo da literatura que fica muito, muito interessante e muito claro em relação a isso, né? Nós temos o padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira nasceu em Portugal. Veio muito jovem para o Brasil, estudou muito tempo no Brasil, se formou no Brasil, dentro da Companhia de Jesus, né? E é um grande escritor, sem dúvida. Produziu aí, né, mais de 200 sermões, centenas de cartas e vários outros tipos de textos de natureza teológica, de diversos tipos de textos. E ele é um grande escritor. Se você for estudar a literatura portuguesa, ele está lá na literatura portuguesa, né? Porque ele nasceu em Portugal e na época em que ele estava escrevendo no Brasil, ele estava escrevendo na colônia portuguesa no Brasil. Então, não há dúvidas de que ele seja um intelectual português. Todavia, como o nosso passado literário é bastante frágil, né, e você ter um indivíduo da envergadura do padre Antônio Vieira faz com que ele também pertença à literatura brasileira, ainda que do período colonial, né? Portanto, ele também é estudado dentro da literatura brasileira, com esse viés, né, de ser uma literatura colonial escrita e de ter nascido em Portugal, né? Veja, ele é brasileiro? Em que sentido? A atribuição da brasilidade, do fato de o indivíduo ser brasileiro, tem critérios muito volúveis. Na verdade, é uma arbitrariedade, né? Uma decisão arbitrária. Você estabelecer que um filósofo é brasileiro ou um pensador é brasileiro, né? Veja, estrangeiros que vieram morar no Brasil e escreveram textos no Brasil, e brasileiros que saíram do Brasil e escreveram textos em outros países, né? Até que ponto eles são brasileiros? Né? O exemplo, o Matias Aires. O Matias Aires nasceu no Brasil, mas ele foi muito jovem morar em Portugal, né? Viveu em Portugal, né? Escreveu em Portugal, publicou em Portugal. Embora o texto dele seja extremamente interessante, ele é colocado também no rol dos intelectuais brasileiros, dos pensadores brasileiros, dada a universalidade do texto que ele escreveu, né? Ele trata no texto fundamental dele sobre a vaidade, né? A vaidade humana, né? E aí o texto dele é belíssimo, né? Se você ler esse texto, né, é como se ele fosse escrito para nós, ele não tem data, ele é atemporal. É um dos poucos textos da literatura brasileira que tem, ou da literatura de língua portuguesa, que tem essas características, essa sua atemporalidade. E ele é um autor muito pouco conhecido, muito pouco estudado, muito pouco lido, mas ele mereceria, né, estar presente no rol, né, das manifestações de pensamentos ou de algumas ideias filosóficas na cultura de língua portuguesa, e especificamente no Brasil.